simples, mas muito amada. Você carrega essa característica. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos conversar mais um pouquinho sobre essas mulheres notáveis que têm nos ensinado tanto. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que é colocada como simples, principalmente no contexto em que ela viveu, e você vai entender daqui a pouco, mas uma mulher que foi muito amada e que nós também somos assim, e que o que nós devemos fazer hoje é retribuir esse tão grande amor. Hoje eu quero compartilhar com você com uma dessas mulheres que não tem o seu nome explícito na Bíblia, porém ela tem um livro também dedicado todo, não somente a ela, mas a um tópico específico: o amor do homem para com a mulher, o amor do noivo para com a noiva. Eu quero falar da mulher de Cantares, a mulher conhecida como a Sulamita. Antes de eu já ler o versículo, eu quero trazer aqui alguns pontos que é importante que nós venhamos saber. A Sulamita, ela, como eu disse, não tem o seu nome citado, mas ela é conhecida assim pelo lugar que ela veio. Tanto Sulamita como Sunamita, esses dois termos dizem respeito basicamente à mesma coisa, são similares, diz respeito a de onde esta mulher veio, de Sunem. Então, para nós já entendermos um pouco isso, esta noiva tão amada, ela não tem o seu nome citado, ela é conhecida como esta mulher Sulamita. Como nós sabemos também, ela é a mulher de quem Salomão escreveu o livro de Cantares. E tem ali uma linguagem toda muito voltada para o relacionamento do homem para com a mulher. É um dos livros que também é importante você saber que não cita o nome de Deus em nenhum momento. Mas ele tem essa interpretação, onde é também o relacionamento do noivo, que é Cristo, e da noiva, que é a igreja. Ele é muito usado para essa interpretação. A linguagem que este livro foi escrita, às vezes nós não ouvimos muitos estudos sobre ele. Mas eu quero falar desta mulher. E para nós falarmos dela, eu quero ler com você Livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército de bandeiras? Quem é esta mulher? Como eu disse, Cantares ele tem uma linguagem muito particular, somente deste livro. E neste versículo que nós lemos está falando sobre quem é esta mulher a quem o noivo ama tanto. A Bíblia não deixa explicado nitidamente, mas o que se sabe é que provavelmente Salomão se envolveu com esta mulher ainda na sua juventude. Sabemos também que Salomão acabou se perdendo justamente por se envolver com muitas mulheres. E quando nós pensamos em muitas mulheres, é muitas mesmo. Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Então, entre essas esposas haviam princesas e, enfim, ele casou-se muito para fortalecer o seu reino. Ele tinha um entendimento que era isso que ele precisava, casar-se com muitas mulheres para fortalecer o seu reino, quando a força do seu reino viria do Senhor. E foi justamente por ele se envolver com tantas mulheres é que o coração de Salomão se perdeu. Mas antes dele se envolver com tantas mulheres, ele casou-se, como o próprio livro de Cantares sugere, com esta Sulamita. E a nenhuma outra ele dedicou uma linguagem, ele escreveu um livro exaltando tanto uma mulher como a que ele fez com a Sulamita. E é por isso que nós interpretamos este livro como o amor do noivo e da noiva, Cristo
e a igreja. Então, dentro do versículo que eu li, o que eu quero trazer para a nossa reflexão é que cada uma de nós, eu e você, nós somos a igreja. Nós somos hoje esta mulher amada pelo noivo, que deseja e que precisa esperar por este noivo, por este que é o amado da nossa alma. Cantares expressa a intensidade de o quanto pode chegar, o quanto pode ser intenso o amor entre um homem e uma mulher. Da mesma forma, o quanto pode ser intenso o nosso amor, entendendo que nós somos amada do nosso Deus para com Ele. E assim como uma noiva está ansiosa, aguardando, esperando, desejando o dia do casamento, assim precisamos ser nós, aguardando, desejando, esperando tudo que nós vamos viver com o nosso noivo. Não só na eternidade, mas dia após dia aqui também. Eu quero, através desta mulher, te fazer refletir em como você está na sua caminhada sendo esta noiva. O noivo pode continuar. Hoje, o noivo olha para você e te vê quem é esta que vem. Quem é esta que deseja se aproximar, que se apresenta, que vem ao encontro. Nos encontrarmos com Deus, com a sua presença, tem que ser algo contínuo, constante e diário. Esta noiva que tinha o seu coração, um amor intenso por este noivo, assim nós precisamos estar hoje, sendo esta igreja, e eu não digo o lugar, o templo, mas a nossa particularidade, a nossa individualidade como igreja. Temos um amor genuíno pelo nosso Senhor Jesus. Que Ele nos veja nos aproximando dEle dia após dia, ansiando por Ele dia após dia. Então não se trata aqui de uma mulher que nos traz uma reflexão, mas de uma situação, mas de um relacionamento que uma mulher, um amor que uma mulher conseguiu despertar em um homem que foi Salomão. Assim também nós como igreja, nós retribuímos hoje o amor que Cristo deu por nós primeiro, todos os dias. Assim como a Sulamita era olhada pelo seu amado e ele a amava cada vez mais intensamente, assim nós também devemos nos achegar a Deus, desejando nos envolver com o seu amor que ele demonstrou primeiro. Pensar no amor da Sulamita para com o noivo e no meu amor como igreja para com Cristo precisa fazer com que eu venha olhar o céu de uma forma diferente. Às vezes nós pensamos em salvação, sobre ser salvo do inferno, querer o céu pelo lugar que você foi livre de estar, que é o inferno. Mas nós precisamos entender que o céu é estar para sempre com aquele que você amou a vida inteira aqui. É reconhecer o olhar daquele que te amou enquanto você estava aqui. É a extensão de um relacionamento que começou aqui. Por isso, o noivo e a noiva, o casamento é isso. É a extensão de um relacionamento onde era um noivado, um conhecimento, e agora é o estágio mais profundo. O céu é exatamente isso. É nós estendermos, ampliarmos o relacionamento que nós começamos aqui. Eu olho para o céu, não como alguém que vai chegar lá sendo livre do inferno, mas como alguém que escolheu amar a Cristo aqui por toda a vida e enfim está para sempre com o amado da sua alma. Que nós venhamos ter esse entendimento e olhar para o romance da Sulamita, de Salomão com ela, é entender que eu como igreja, eu preciso amar a Cristo desta maneira. O céu me atrai, não porque eu fui livre do inferno, mas o céu me atrai porque eu vou estar para sempre com aquele que eu aprendi a amar desde hoje e estarei para sempre com ele. Uma das coisas que me chama a atenção nesta mulher é que ela era simples.
Como eu disse, Salomão foi casado com muitas mulheres, entre elas princesas. Mas o que ressalva-se no livro de Cantares é que esta mulher ela era uma camponesa, com a pele queimada do sol, trabalhava. Era ao contrário das que futuramente Salomão fosse ter ali no palácio, ela era uma mulher que cuidava da vinha, que cuidava da vinha da sua família. O que eu e você nós precisamos entender é que Jesus, o nosso Deus, Ele escolheu nos amar. Não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais. E o que nós temos, muitas das vezes, a oferecer ao Senhor é a nossa simplicidade. Eu sei que eu estou falando com uma mulher que é alvo do amor do seu noivo, que é o Senhor Jesus. Você pode se sentir amada. A Sulamita tinha esse privilégio de se sentir tão amada pelo seu noivo. Você pode, você é alvo do amor de Deus. Sinta-se muito amada e todo o seu esforço é valorizado diante dos olhos do seu amado. Às vezes você pode estar com a sua autoestima ferida, porque você pode se sentir tão desvalorizada para os da sua volta, mas se coloque no lugar desta mulher sulamita. Você é amada pelo seu noivo, por aquele que se entregou por você, que é Jesus. E Ele reconhece as suas obras e valoriza tudo que você tem feito. Aos olhos de Deus não é simples, é valoroso. O trabalho doméstico, a simplicidade do lar não é algo que não é visto. O Senhor vê e Ele valoriza tudo que você tem feito. E você colherá fruto das obras do seu secreto, do lugar aonde ninguém te vê. Então, através desta breve reflexão, que nós possamos olhar hoje para esta mulher sulamita, sentir o privilégio da simplicidade, que mesmo na sua simplicidade você é muito amada e que o nosso lugar é ali, aonde o nosso amado nos vê, e retribuirmos o amor que Ele tem por nós. Vamos orar nesse sentido? Senhor, assim como esta mulher, que a Bíblia deixou este livro para que nós percebêssemos quão intenso é o amor de um homem para com uma mulher, tão intenso pode ser o nosso amor quando nós entendemos que somos noiva e que o nosso noivo nos ama. O Senhor nos ama de uma maneira tão maravilhosa, tão tremenda, tão perfeita, que ainda que nós venhamos tentar comparar como este amor de Cantares é ainda muito maior. Mas assim como uma noiva ama e se prepara para o seu noivo, que nós possamos ser estas mulheres que amam ao Senhor e se preparam para Ti todos os dias. Seja o Senhor a razão de todo o nosso trabalhar, de tudo que nós venhamos fazer, ainda que nós achamos que seja simples, que ninguém está vendo. Mesmo a Sulamita sendo ali uma mulher simples, ela era muito amada pelo seu noivo. Que nós, na nossa simplicidade, nunca venhamos nos esquecer que o Senhor nos ama e que nós estamos aqui nos preparando para o encontro com o nosso noivo. Mantenha o nosso coração amando a Ti cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, acenda em nosso coração este amor, como havia ali em Cantares, este amor que nós precisamos ter por Ti, em nome de Jesus. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração, que o Espírito Santo de Deus te leve a amar cada vez mais o teu noivo, o amado da tua alma. Amanhã eu espero você aqui, nós vamos aprender com mais uma mulher e nós já estamos chegando na reta final desta série, já vamos aí falar destas últimas mulheres, eu quero falar de algumas também do Novo Testamento e nós vamos seguir aprendendo até o dia 28. Nós vamos ter feito menção de 28 mulheres e eu sei que, assim como eu, você aprendeu um pouquinho com cada uma delas. Eu espero você amanhã. Até lá!